Solenidade de Pentecostes. Embora seja certo que o ano litúrgico termina com a festa de Cristo Rei, isso ocorre em novembro. Mas, no entanto, o cume do ano litúrgico, não digo o final, mas sim o cume do ano litúrgico é o Pentecostes. Porque, reparai, celebramos o mistério de Cristo ao longo de todo o ano, e nos centramos no início sobretudo na sua encarnação e nascimento. No seu ministério público, na sua redenção, na Páscoa, na sua glorificação. Ele ressuscitou e subiu ao céu no envio do seu Espírito Santo. É o envio do Espírito Santo que nos permite acolher a salvação de Jesus Cristo, torná-la pessoal, santificar-nos com ela. Cristo redimiu-nos e agora é o Espírito Santo que nos santifica, o que, de certo modo, nos entrega pessoalmente essa redenção de Cristo, santificando-nos com ela. Por isso é importante que aprofundemos porque é tão importante o Espírito Santo nas nossas vidas. Vou sublinhar 3 razões. A primeira, porque nos introduz na intimidade com Deus. Introduz-nos na intimidade com Jesus Cristo. O Evangelho de hoje recolhe umas palavras de Cristo que, ao anunciar o Espírito Santo, diz: Ele será quem vos ensinará tudo. A pregação de Cristo tem agora de ser ensinada interiormente. Temos de chegar a uma compreensão interior das palavras de Cristo, e é o Espírito Santo que nos dá essa graça. É Ele quem nos conduz a crer, pois não bastaria conhecer o que disse Jesus, não. Saber que a palavra de vida, chegar a ter verdadeira fé na sua palavra. Por isso hoje também o recolhe a liturgia de hoje. 1 Coríntios 12 diz: Ninguém pode dizer Jesus é Senhor senão por ação do Espírito Santo. Portanto, graças à ação do Espírito, vamos crescendo em intimidade com Deus, em amizade com Jesus Cristo. Vamos aprofundando a nossa oração, o nosso trato pessoal. Nós não sabemos orar com profundidade e o Espírito Santo é mestre de oração. Dá-nos intimidade com Deus. E perante esta grande superficialidade da nossa cultura, Ele ensina-nos a viver em interioridade. O Espírito Santo é como a alma da nossa alma. Santo Agostinho disse uma conhecida expressão: Tu estavas dentro de mim, mais interior do que o meu íntimo. Diz Santo Agostinho do Espírito Santo, mais interior do que o meu íntimo. Por isso se diz que o Espírito Santo é a alma da nossa alma. Ou seja, portanto, Ele introduz-nos na intimidade com Deus. Quão importante é ter intimidade em contraste com a superficialidade. Em segundo lugar, outro dom do Espírito Santo importantíssimo é a unidade. A comunhão entre nós. Jesus orou ao Pai com insistência para que todos sejamos um. E agora vemos o mundo superdividido. Vemos um grau de confrontação incrível. E Pentecostes é o dom do Espírito Santo para gerar entre nós comunhão. Pentecostes é o anti-Babel. Se em Babel significou a divisão e o confronto entre nós, essa tendência tribal de distinguir entre os que são meus e os que não são meus. Pentecostes é o anti-Babel, porque é a superação do conflito, a superação das divisões. Estar unidos em Deus. E esse dom da unidade, da comunhão, vemos-no no seio da Igreja, quando há diversidade de carismas, mas temos um mesmo Espírito. E apesar de sermos tão diferentes no seio da Igreja, o Espírito Santo torna-nos capazes de remar na mesma direção. E o Espírito Santo vai nos conformando em meio a um mundo tão dividido, para que os cristãos sejamos instrumentos de unidade e de comunhão, no seio das nossas famílias, na sociedade dividida. E em terceiro lugar, disse que a primeira finalidade do Espírito é a intimidade com Deus.
A segunda, gerar a unidade, a comunhão entre nós. A terceira, importantíssima, como não podia deixar de ser, possibilitar a vida de graça, viver na graça de Deus. É o Espírito Santo que nos permite viver na graça de Deus, superando essa situação de viver em pecado, rompendo as amarras do pecado. Permite-nos também, recolho a liturgia de hoje em Romanos 8, viver espiritualmente e não carnalmente. Diz esse texto de Romanos: pois os que vivem segundo a carne desejam coisas da carne. Em contraste, os que vivem segundo o Espírito desejam as coisas do Espírito. Ao Espírito Santo pedimos que nos ensine a saborear a vida. A vida segundo o Espírito e não segundo a carne. Temos o grande problema de que às vezes a vida carnal nos parece mais atraente. Observai o que é a gula, o que é a luxúria, o que é a avareza que nos atrai. A avareza, os bens materiais, exercem sobre nós um grande poder de atração, não é? Pois bem, o Espírito Santo vai educando a nossa interioridade, para que nos pareçam atraentes os bens espirituais. A comunhão, o amor, a intimidade com Deus, e para que não sejamos atraídos pela carne, mas vivamos conforme ao Espírito. Por isso é tão importante e tão necessário o Espírito Santo. Faço-vos uma proposta. Creio que seria muito bom que, como fruto deste dia que dizemos ser o cume do ano litúrgico, aprendêssemos uma oração, quem não a souber, aprendêssemos uma oração que pode ser de grande ajuda para a nossa vida de oração. Refiro-me à sequência de Pentecostes que hoje se proclama antes do Evangelho. E soubéssemos de cor, para que na nossa oração pessoal pudéssemos recorrer a ela. Na nossa relação pessoal com o Espírito Santo, vou rezá-la. Vem, Espírito Divino, envia do céu a tua luz. Pai amoroso dos pobres, dou-nos teus dons esplêndido. Luz que penetras as almas, fonte do maior consolo. Vem, doce hóspede da alma, esquece do nosso esforço. Trégua no duro trabalho, brisa nas horas de fogo. Gozo que enxuga as lágrimas e reconforta nos lutos. Entra até ao fundo da alma, luz divina, e enriquece-nos. Olha o vazio do homem, se tu lhe faltas por dentro. Olha o poder do pecado quando não enviar o teu sopro. Regarás a terra e seca, curarás o coração enfermo. Lava as manchas, infunde calor de vida no gelo. Domarás o espírito indómito, guias quem torce o caminho. Distribui os teus 7 dons conforme a fé dos teus servos. Pela tua bondade e graça, dá ao esforço o seu mérito. Salva quem busca salvar-se e dá-nos o teu gozo eterno. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós.